Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com esse grande jornalista que eu sou muito fã, que é o Bruno Manso, e a gente vai falar sobre organizações criminosas. O Bruno é um grande estudioso do assunto. Bruno, me conta desse livro maravilhoso que você começou escrevendo. Você ganhou o prêmio Jabuti, né? Com A República das Milícias. A República das Milícias, sim. Eu tinha acabado de escrever sobre o PCC, né? E a minha experiência era em São Paulo, sobre crime organizado em São Paulo, sobre homicídios em São Paulo. Eu tinha trabalhado como jornalista em São Paulo, escrito sobre a história da violência em São Paulo. E quando eu acabei em 2018, o Flávio Moura, que era meu editor da Todavia, falou: olha, a gente acabou quando a Marielle tinha sido assassinada. Ela foi assassinada em março de 2018, e o último capítulo do livro do PCC é sobre a Marielle, assim, porque eu e a Camila Nunes Dias, que escreveu comigo, ficamos muito tocados. Escrevemos alguma coisa mencionando a Marielle e tal, e ele falou: agora escreva alguma coisa sobre a Marielle, você não quer escrever? Eu falei: pô, de São Paulo, um homem... vou conversar com a família, vou sentir. Elas não ficaram muito animadas, né? Porque a Marielle, a imagem dela já estava sendo meio explorada, tal. E Foi super explorada foi super politicamente, explorada, né? e eu fiquei pouco à vontade, porque se a família quisesse, era uma coisa. Mas eu já estava mergulhado no Rio, e aí eu achei que era o caso de um paulista escrever sobre o Rio, porque a gente presta atenção em coisas que os cariocas não prestam mais, porque naturalizaram, né? Se um carioca viesse escrever sobre São Paulo, também prestaria atenção em algumas coisas que a gente não fica mais atento, porque naturaliza. E aí eu já conhecia bastante a história das facções, a história da origem do Comando Vermelho, por isso, escrevendo sobre o PCC, você está o tempo inteiro pensando comparativamente, né? E aí eu fui mergulhar na história do Rio e foi fascinante, né? É um outro cenário, outras São características. muitas facções no Rio, não é? São muitas facções que foram mudando, né, ao longo da história. Então, começa muito antes de São Paulo. Em 79, São Paulo vai ter uma facção. Só em 93, você tinha a história do Jogo do Bicho, uma história que vem dos anos 30, 40, a relação com a polícia do Rio. Então, você tem todo esse carnaval da contravenção que vai dar origem às milícias depois, mas, paralelamente a isso, você tem o mercado da droga com uma configuração muito própria de controle de territórios. E, ao mesmo tempo, você tem o carnaval, você tem toda uma cena diferente, né? E, ao mesmo tempo, tinha a eleição do presidente Jair Bolsonaro na época, toda aquela relação ambígua. Era um assunto muito quente, né? Tinha muita coisa em jogo para escrever. E é verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, isso é uma curiosidade minha pessoal. Te surpreendeu o resultado da investigação da Marielle? O final, quando a gente de fato descobre o que aconteceu. Você imaginava que poderia ser isso? Eu imaginava, no República das Milícias, a gente já fala do Domingos Brazão, né? O Chiquinho Brazão ainda não estava sendo implicado na história, mas havia uma certa suspeita também do Chiquinho, porque ele concorria em Rio das Pedras com o Marcelo Siciliano, que é um vereador que foi falsamente apontado como culpado. E uma das suspeitas na época, ele iria concorrer a deputado federal com Chiquinho Brazão. Então, será que isso poderia ter motivado uma tentativa de acusar o Marcelo Siciliano falsamente pela morte da Marielle? Então, isso tudo já estava mais ou menos no radar. O Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão eram suspeitos importantes. O Rivaldo, chefe de polícia, não. Esse sim. Te surpreendeu? Me surpreendeu. E, Um chefe de polícia, né? Seria o equivalente a um delegado geral. Ele, assim, de alguma maneira, tinha alguns depoimentos, por exemplo, do Orlando Curicica, que é um depoimento importante, que ele também é falsamente implicado na morte da Marielle, e quando vão ouvi-lo, porque ele pede para ser ouvido e ninguém quer ouvi-lo, ninguém quer pegar o depoimento dele, ele manda carta para jornal para ser ouvido, que ele fala: estão me embuchando, que é uma gíria que eles usam lá no Rio quando está sendo falsamente acusado. E aí, quando as promotoras vão ouvi-lo, ele conta toda a história da divisão de homicídios e a relação deles com o escritório do crime, com a propina, uma série de assassinatos e tal. Agora, ao mesmo tempo, é aquilo.
né, Carla, a gente tem dúvidas ainda, porque tem o depoimento do Rony Lessa, a delação premiada que ele fez, mas não tem indícios que corroborem essa delação ainda suficientes para a gente ficar tranquilo de que foi um crime realmente que está rachado. Entendi, precisa de mais investigação. Me parece que eles consideram concluídos e talvez tenha Mas para algumas... você que é jornalista investigativo? Não, a gente fica com o pé atrás. A gente quer, por um lado, que o crime seja esclarecido, mas eu ouvi os depoimentos deles nas CPIs, né? Nas CPIs não, na verdade teve uma investigação para cassação do Chiquinho Brazão e eles prestam depoimentos negando com muita veemência, o Rivaldo mesmo chora e tudo mais. E aquela coisa, você que está nessa sabe muito bem, né, como é fácil a gente cometer injustiça, né? Sim. E por mais que a gente queira, e por mais que o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão tenham um histórico horrível, e por mais que o Rivaldo tenha um histórico horrível, a gente precisa ter certeza. A gente precisa ter certeza, né? E talvez uma das características nossas, né, de jornalista, de pesquisador, é um certo ceticismo o tempo todo, não é? Exatamente. Você sabe que eu estava conversando outro dia com um psicólogo clínico, também doutor aí da USP, e ele fala, Carla, toda vez que eu me pego acreditando demais naquilo, eu começo a falar, não, eu preciso procurar mais, eu preciso ler mais, eu preciso me informar mais, tem alguma coisa, eu estou muito acomodado com essa informação. E a gente é assim, né? Porque a gente está procurando pelo em ovo, né? O caso não foi a júri, né? Então, assim, e ao mesmo tempo tem toda essa comoção, eu mesmo sou muito envolvido com essa história, eu fiquei emocionalmente muito abalado, conhecia várias pessoas desse entorno e tal, mas no final das contas eu sempre acabo separando as coisas. Mas aí, Bruno, você que trabalha nessa área também, né, criminal, a gente sabe que para um crime acontecer precisa de uma motivação. É fundamental. Uma pessoa vai cometer um determinado crime, seja ele qual for, motivada por alguma coisa. Quando a gente pensa na questão da Marielle, independente se foram eles, não foram eles, se está rachado, não está rachado, a motivação desse crime está clara para você? Tem a motivação. Essa motivação já era falada há um certo tempo, que seria o fato do Marcelo Freixo, que era deputado e que trabalhava com a Marielle na época, ter contribuído com algumas investigações que levaram à prisão de uma série de deputados e figuras importantes do crime no Rio de Janeiro. Poderia ser uma eventual vingança, nesse caso. Também havia a questão das especulações de grilagem, que é histórica no Rio de Janeiro. E que a família Brazão está envolvida também há muito tempo, segundo as apurações da Polícia Federal. Enfim, todo mundo sabia que eles estavam ligados com essas negociações, até formariam um novo bairro para que o Rivaldo e talvez tivesse uma participação. Um ganho financeiro. Mas até o Rony Lessa montaria uma milícia nesse bairro. O Rony Lessa diz isso, né? Por isso ele não teria recebido. Então, até tem uma história. Seria essa a motivação. E o próprio PSOL já tinha um certo confronto político, tentando barrar esse movimento, a construção desse novo bairro. Então, até tem. Eu só tenho algumas perguntas que ficam na minha cabeça que, assim, eu acho difícil um cara como Rony Lessa não receber e contar com essa possibilidade meio futura, assim, sabe? É um ponto de interrogação. Jogar, né, completamente num ganho futuro, né? Jogar num ganho futuro. E tem uma outra coisa que eu acho realmente delicada, que é o fato de que ele está incriminando o delegado que o prendeu. Então, vingança. Assim, eu lembro quando, na época, eu não lembro, 2000 e alguma coisa, que o Marcola foi na CPI e falou do Rui Ferraz Fontes, que tinha pago R$500 mil
de propina para ele. E na época ninguém deu muita bola porque o Marcola estava falando do cara e acusando o cara que o prendeu. Então, Sim. né, de alguma maneira, tira o crédito, né, da acusação. E, então isso acaba sendo muito delicado e o advogado de defesa acaba tendo a possibilidade de argumentar, ó, gente, pô, o cara prendeu ele está falando que ele foi... Né, tem alguma coisa, se não tiver um indício forte, vai ser fácil inocentar. Sim, E aí derrubar isso. derrubar essa história. Então, são coisas que emocionalmente a gente vê o desfecho e tal, mas assim, eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido. E assim, e é uma história, né, Bruno, que ela é emblemática, em vários sentidos, porque ela tem muitos ingredientes. E eu acho que ela tem um ingrediente aí que é muito pesado, que é o ingrediente político, né? Que divide. A gente vive num país muito polarizado hoje, né? Então, as pessoas não param para entender que nós estamos falando de um crime. Lógico que tem questões políticas que envolvem esse crime, mas a gente vive uma guerra de Fla-Flu, né? Uhum. Ou de Corinthians e Palmeiras. É. Então, assim, as pessoas ficaram um tanto quanto irracionais Uhum. e 2 pessoas foram assassinadas, Uhum. Uhum. brutalmente assassinadas, assim, foi queima de arquivo. Aquilo não é um crime qualquer, aquilo é um crime cheio de assinaturas. Uhum. Você que vem estudando muito, você é um grande estudioso sobre esse assunto, ali era para ter certeza que aquelas pessoas não sairiam vivas. A moça, Era um recado. aquela assessora, conseguiu sair viva Uhum. por um milagre, Uhum. Uhum. porque aquilo foi trabalho e foi trabalho de profissional. Sim. E desde o começo já se sabia, né? Então tem essa... Porque o caso da Marielle, sobretudo, ele destampa um monte de coisa sobre a situação da polícia do Rio, né? Então, quando o Marcelo Freixo chega na cena do crime, quando as pessoas veem o que aconteceu, é evidente que é um trabalho profissional e que foi coisa de milícia. Todo mundo já sabe no momento. E durante 6 meses fica esse vai, não vai, quem foi, não tem prova, cadê as câmeras? E aí acusam falsamente o Orlando Kuricyk e o Marcelo Siciliano. Sai nas manchetes dos jornais, aquela coisa toda. Aí quando vão ouvir o Kuricyk, ele fala o seguinte, gente, tem algumas poucas pessoas que matam desse jeito aqui no Rio e eles estão matando há 10 anos dessa forma. É um grupo que atua para bicheiros, que trabalha com milícia, eles são conhecidos como escritório do crime, eles matam há muito tempo e ninguém faz nada. Matadores São profissionais. matadores profissionais que ganham uma fábula para fazer esse serviço. E entre eles estava o Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um personagem histórico, um dos bandidos que veio da polícia, veio do BOP, se tornou um dos maiores criminosos E que acabou do Rio. morto. E que acabou sendo morto na Bahia. Então tinha uma imensa novela por trás, com várias ligações com a cena política do momento. Então, era uma cena quase cultural, uma fotografia cultural do Brasil daquela época, né? Então, era muito além do crime, né? Tinha uma história do presente, assim, sabe? O que é a fotografia de aonde a gente chegou e que é isso aqui que a gente... E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta que, para mim, também fica sempre muito na minha cabeça. Esse crime, digamos que ele esteja esclarecido. Uhum. Vamos partir desse princípio que ele está esclarecido. Mas ele demorou muito tempo para ser esclarecido. E aí, de novo, tem uma cena política, né, que diz que o presidente da época não tinha interesse no esclarecimento desse crime. E que ele só passou a ser esclarecido por conta da troca, né, da presidência. Você acredita nisso? Você acredita que existiu alguma coisa para que esse crime não tivesse sido esclarecido? Ele poderia ter sido esclarecido naquela época? Pela tua experiência, pela tua vivência, pela tua pesquisa? Porque olha só, olha a quantidade de informações que você tem. Você tem essas informações e a polícia do Rio de Janeiro também tem. Uhum. A gente sabe disso. Uhum. A inteligência deles também tem. Também tem. Porque a gente sabe que a arma da polícia, eu sempre digo, não é uma pistola. Quando a gente está falando da nossa polícia judiciária, da nossa polícia civil, a arma da polícia é informação.
Então, eu sempre digo, se nós, jornalistas, temos essas informações, eles também têm. A questão é, estão usando, não estão usando, por que que não usaram, o que que aconteceu? Você acha que teve, de fato, muitas pessoas colocam, durante aquele determinado, né, período, nada foi feito porque não tinha um interesse. Uhum. Agora tem interesse. Você acredita nisso? Não Não, eu acredita? acho que, sem dúvida, houve uma tentativa de encobertar a ação do escritório do crime. A ação desses matadores profissionais que vinham matando para bicheiros, que tem uma relação com a Polícia Civil muito antiga no Rio de Janeiro. Então, tem um pouco da história do Rio nessa Mas você investigação. acredita que isso tem algum interesse do governo federal ou não? Não, aí ocorreram alguns dilemas, alguns dilemas. O presidente era o Jair Bolsonaro e a Sim. família da Marielle e os próprios amigos da Marielle achavam que, se mandasse para a Polícia Federal, correria o risco de sofrer algum tipo de intervenção ou algum tipo de... E, ao mesmo tempo, eles confiaram nas instituições do Rio. Eles tiveram uma relação boa com o Rivaldo, que deu garantias de que ele ia se empenhar. Então, existia uma confiança aparente, assim, e um diálogo próximo, eles prestavam contas, tal. E é um dilema. Eu acho que é difícil. As informações são muito cortadas de todo mundo. Eles foram convencidos. E aí, quando vem o Lula e o Flávio Dino assumem o Ministério da Justiça e a Polícia Federal entra com mais força, aí eles entram mais para rachar, né? Eles não assumem o crime, mas contribuem com a investigação, com o compromisso de dar uma resposta num crime que há 5 anos não tinha sido resolvido ainda. Mas aí já é numa outra presidência, e aí já tem um outro contexto, uma outra configuração. E o crime não tinha avançado, tinha há 2, 3 anos que ele não avançava em nada no Rio de Janeiro, tinha se engavetado a história depois de grandes revelações, porque houve grandes revelações. E nada foi feito. Até que foi, muita gente foi preso. O Rony Lessa foi Sim, mas preso, depois parou, né? depois Fica aquela parou. coisa que Não Operação ficou no, Tartaruga, não né? ficou no o mandante, ninguém sabia. Sabiam os autores. E a Mas real aí motivação, a né? real motivação e os mandantes, aí se estacionou. Não se tinha mais nenhum tipo de avanço. E aí vem a Polícia Federal para prestar conta e dar resposta. Mas eu entendo os dilemas da época, da família, dos amigos, as dúvidas. Ao mesmo tempo, como você disse, a Polícia do Rio é informada, tem gente empenhada e compromissada, mas ao mesmo tempo você tem uma força contrária muito forte. Então você nunca sabe direito aonde vai chegar, né? Então são uma série de dilemas aí, ao mesmo tempo eles sabem muito bem enrolar, eles sabem muito bem empurrar com a barriga, eles sabem muito bem fazer um teatro assim e enganar as pessoas. Tem uma malandragem de décadas, sabe? Então foi como aconteceu, né? Não, e tem uma questão, né? Porque como esse é um caso midiático, quando a solução não chega, ela tem essa demora, né? Que foram anos. Uhum, Isso gera muitas teorias da conspiração, uhum, o que é muito negativo, né? uhum. Pensa você como jornalista, você está ouvindo as coisas Claro. mais absurdas, você fala, de onde saiu, né, esse coelho da Uhum. cartola? De onde essa Sim, pessoa está tirando isso, né? sim. Tem muita desinformação. E a gente está vivendo uma época que eu acho muito ruim. A desinformação sempre existiu, Uhum. mas com a chegada, né, das big techs e dessas plataformas de comunicação, a gente está vivendo a desinformação como nunca vivemos antes. Uhum. Então, quando a gente está falando de um crime grave como esses, foi um show de horror. Foi um show de horror e, assim, às vezes quando o crime não é esclarecido, algumas dúvidas ficam no ar. E dúvidas legítimas, que eu acho que, como jornalista, apesar da gente não poder afirmar, eu acho que muitas vezes alguns pontos de interrogação são legítimos. Então, por exemplo, quando eu fiz o podcast da República das Milícias, uma coisa que eu achei impressionante, que o Marcelo Freixo me fala numa parte de uma entrevista, é que quando acontece o crime, na noite do crime, tipo 9 da noite,
o corpo da Marielle está no carro ainda. Eles não tiraram, está fazendo A a perícia. perícia, né? E aí o Marcelo, chocado, desnorteado com a cena, super amiga dele morta, e ele sem saber o que fazer, tentando organizar já o velório, aquela loucura, né? Avisando como vou falar com os pais e tal. E aí chega um assessor dele e fala, Marcelo, você tem que ver isso aqui no celular. Ele fala, não, pô, você não está vendo, eu estou aqui envolvido. Ele falou, não, você tem que ver isso daqui. E já eram as fake news falando que era ligada a um traficante, ao Marcinho VP, ou ela no colo de um traficante, já tentando incriminá-la. Criar uma outra história, uma Criar outra uma narrativa. outra história. Aí, assim, eu fico pensando, bom, será que alguém premedita esse tipo de coisa? Ou a pessoa tem uma mente doentia que ouve no rádio a morte da Marielle, o corpo dela ainda está no carro. Tá, ninguém sabe o que Ninguém aconteceu. sabe direito o que aconteceu. E já começa a sair as fake news, aí você fala, bom, será que tem algum tipo de ligação? É uma dúvida legítima. Lógico. Né? E- É uma dúvida legítima. E que, de alguma maneira, é natural que você fique se perguntando, bom, quem que faz essas informações falsas? Quem fazia essas informações falsas na época? Assim, claro, a gente como jornalista, de forma alguma eu acho acusar. que tem que ser investigado. Tem que ser, mas é uma dúvida legítima. Por é um que ponto que estava trazendo esta informação que é completamente falsa? Por quê? Ou seja, teve alguma conversa antes É entre as interessante. pessoas? E assim, se não responde, se não tem o final do crime, essas dúvidas são pontos de interrogação legítimos de nos assombrarem, que nos assombram, né? Acontece também. Não, porque a questão da desinformação, da fake news, ela é muito nefasta. E assim, infelizmente, dependendo da força que ela ganhe, você não consegue mais trazer a narrativa verdadeira, porque aquilo vira uma verdade absoluta e não adianta que você não vai mudar a ideia daquelas determinadas pessoas. E infelizmente a gente sabe como é que a coisa vai se replicando, replicando, replicando. E aí as pessoas dizem, mas você não sabe o que você está falando, apesar de você ter investigado tudo, né, Bruno? E aí começa. Não, e aí isso estava começando em Maravilhoso. 2018. A questão das fake news estavam começando em 2018. Você tinha o escritório do ódio, né? O escritório do ódio. Começando a fazer isso e trabalhando com isso, com essa nova tecnologia, assim, que estava deixando todo mundo meio sem saber o que fazer. Eles trabalham medo, né? Trabalhando com medo, essas coisas. Você não sabe o que vai acontecer, porque olha o perigo. E aí morre a Marielle e vem isso. Você fala, porra, quem que está por trás disso? Não é? Não é só um pistoleiro. Tem alguma questão política aqui? E aí... Tem cabeças pensantes, né? A gente sempre para aqui. Você até me lembrou até uma coisa até desses crimes digitais, né, do Discord, porque a gente fica tão focado ali na cena do crime. Vou pegar o caso da própria Gamersol, né? Então, ela foi, infelizmente, brutalmente assassinada, encontrou-se a arma do crime, o criminoso se entrega para a polícia, rachamos, né? Então, o crime está rachado. Só que depois chega um manifesto e tudo isso é negligenciado, então tinham outras pessoas, tinham mentores intelectuais aqui. E o que acontece? Como isso não foi investigado da forma correta, porque estamos aqui, não, tá aqui, achamos o autor, arma e temos a vítima. Eu confesso. Acabou. Não acabou. É muito mais, né? Essa vontade de querer. E assim, eu quando me deparo, quando recebo a informação de que ali, né? E sempre nunca entendi aquele manifesto, aquela coisa super mal escrita. Eu falei, mas o cara já estava preso, como é que esse manifesto chegou, né? Depois que ele está preso. Tem mais gente envolvida e ele, naquele primeiro momento, ele assumiu tudo sozinho, que é uma tática, né, desses grupos. Mas ninguém investigou. Ninguém investigou. E aí você deixa criminosos perigosos soltos. A mesma coisa. E como é que essa pessoa já está plantando fake news e coloca Marcinho VP? Com o corpo dela dentro do carro. Para mim isso foi demais, sabe? Essas coisas, não é possível. E a gente não está falando, e a gente está falando de um criminoso que é poderoso também. Você está mexendo com alguma coisa muito
Você não está colocando o Zé da Silva. Você está colocando que também você, né, mexe com a ira desse cara. Eu acho que eles até imaginavam que, por ser negra, favelada, Uhum. mulher, ia esquecer rapidinho. E aí criminalizando, falando ainda que ela era vinculada ao Marcinho VP, ou espalhando essas fake news, todo mundo ia esquecer. Mas teve um efeito Contrário. contrário e a imagem, o carisma dela chegou no planeta inteiro, né? Então ninguém esperava isso. Isso ninguém esperava, que ia ter essa repercussão que teve. Aí as coisas vão mudando Que é o rumo. componente, né, que o criminoso, ele acha que ele planejou tudo, né? Inclusive qual vai ser a reação do outro. Só que você não sabe qual vai ser a reação do outro. O criminoso, ele nunca pensa no imponderável. E aí é que, na grande maioria das vezes, ele vai acabar se dando muito mal. Porque você não controla tudo. Eu não controlo a sua ação. Não controlo o que você vai fazer. E ali tinham muitas pessoas envolvidas, porque aquilo não era um crime de uma única pessoa, né? E a gente até aprende na psicologia forense aqui o seguinte: quando os crimes mais difíceis de serem solucionados é quando você só tem um autor. E esse autor, ele se fecha em copas e não conta nada para ninguém. Então, é muito mais complicado e ele migra, né? Então, tipo, ele não era dessa região, ele vai até lá, comete o crime e volta para a região dele. Então, existe, inclusive, uma quebra, né, geográfica. E ele mantém ali, ele tem uma máscara social aqui. É bem complicado. Agora, é um crime que eu estou combinando com você, aí tem o outro que ficou sabendo. É uma questão de tempo, um começa a entregar o outro, porque as pessoas querem ganhar benefícios. Não, como é que eu posso me beneficiar para, né, tentar ter menos prejuízo aqui nessa área penal? E é isso que eles não pensam, né? É verdade. Que e acreditam, né, na máxima que eles têm o controle de absolutamente tudo. Porque, de fato, é um crime político. Exatamente. No caso da Marielle. Mas vamos voltar aqui para essa sua pesquisa maravilhosa das organizações criminosas. Bruno, quando a gente pensa, né, em organização criminosa, e eu vou muito ao Rio de Janeiro também, né? Moro aqui em São Paulo, mas, enfim, tenho Você é de família. São Paulo? Sou de São Paulo, mas tenho família lá no Rio. O que acontece? Aqui a gente só tem uma organização criminosa, correto? Que é o PCC. Lá no Rio a gente tem várias. Tem Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e milícias. Tem o ADA, mas muito pequeno. Mas a gente já teve outras também, não tem? Já teve. Que elas foram o Terceiro Comando, daí misturou com o ADA em algum momento, virou Terceiro Comando Puro. Dizem os especialistas em segurança pública, também estudiosos, que por São Paulo só ter uma organização criminosa, isso traz um pouco mais de controle. Você acredita nessa máxima? É que a história das facções do Rio e de São Paulo são diferentes. Eu acho que o momento que surge o PCC, em 93, é um momento muito próprio e é bem diferente do Rio de Janeiro, porque o Comando Vermelho surge em 79 em Ilha Grande, quando a droga estava no presídio de Ilha Grande. A droga estava começando a ser exportada para a América Latina. O cartel de Cali e de Medellín estavam começando a enviar droga para o resto do mundo. Rio de Janeiro e São Paulo era um corredor e a cocaína daquele boom inicial nos anos 80. O Comando Vermelho, que tinha muito assaltante de banco, já percebe a oportunidade do mercado e passa a vender a cocaína e se financiar pela venda de cocaína e controlar mercados para venda varejista de drogas, porque o mercado no Rio de Janeiro, os morros, as comunidades são perto da zona sul do mercado consumidor de drogas. Então o varejo da droga dependia do controle territorial das comunidades e estava sempre muito próximo do mercado. Eles começaram a prosperar e as rivalidades também começaram já nessa época. Porque daí o Terceiro Comando, que era a facção rival, começou a dominar outros territórios e outros mercados, e aí você tem essa disputa de muito tempo. Em São Paulo, nos anos 90 e nos anos 80, não existiam essas facções, né? Não existia nenhum tipo de facção. O crime era pulverizado,
Eram bancas, famílias em territórios pobres e muitos conflitos e muitos homicídios. Uhum. A fase que anos 80 e 90 foi quando eu comecei a pesquisar que São Paulo tinha muitos homicídios. Você ia para o Jardim Ângela numa noite, olhava de cima de uma laje e você via 8 pisca. Era a fase daquele do Maluf, não era? A Rota na Rota na Rua. rua, começa uma ascensão assim de muito abrupta de mortes, porque cada homicídio ele gerava vinganças e aí iniciavam-se ciclos de vinganças que às vezes duravam 10 anos. Intermináveis. Intermináveis. Eu Uma coisa acompanhei de máfia, né? e de máfia e de conflitos territoriais. Porque a máfia tem essa coisa da vingança, né? Que não termina, né? Mas você imagina um monte de grupinho de molecada de território. Então, isso vai se espalhando, disseminando, que eu acompanhei, por exemplo, junto com o Ministério Público, um caso de um homicídio que aconteceu no Jardim Ângela em 1993, e 5 anos depois tinham ocorrido 156 homicídios, desdobramentos desses conflitos territoriais que levavam a outros, e era um caos. Era um processo de autoextermínio da molecada. Então, surgiu Racionais, o rap, falando do irmão tem que parar de matar irmão, pô, as nossas mães que estão chorando, tem todas essas questões, vamos fazer a fórmula mágica da paz, porque era um processo suicida de autoextermínio que estava acontecendo. O PCC surge nesse contexto para se colocar como uma agência mediadora desses conflitos a partir do interior dos presídios, para que criasse um comportamento mais profissional no crime. Porque os homicídios geravam custos e todo mundo perdia nessa história. Uhum. E imprevisibilidade, diminuía lucros. E eles começam, com o passar do tempo, pregar depois do massacre do Carandiru, falando assim, gente, a gente está se matando, só que o nosso inimigo é o sistema. Já existia uma construção de uma nova masculinidade periférica, falando aí, se liga, mano, se liga, irmão. Uhum. A gente está se matando, mas o nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o sistema. A gente tem que virar essa arma para o outro lado. E você começa a construir um discurso para uma nova identidade no crime, na carreira do crime. E começa a ser abraçada porque é uma ideia que favorece todo mundo que está nessa carreira. Ela organiza essa carreira, ela torna essa carreira mais profissional, mais previsível. Eles são muito organizados. Começam a se organizar numa sociedade que você precisa ter dinheiro e é muito fácil você ser preso. Então você começa a criar normas que regulamentam esse mercado ilegal em São Paulo. Então o PCC, mais do que uma facção, ele vira esse governo do crime, essa agência reguladora do mercado do crime. Ele cria regras para o crime. É diferente das facções empresariais que estão disputando território e venda no Rio. Ele surge nesse contexto se propondo a ser um mediador que vai organizar a carreira criminal paulista. Então você vê, a partir do momento que o PCC se consolida, uma explosão do crime em São Paulo, ao mesmo tempo que a redução da violência, de um crime menos violento, que é mais profissional, mais parecido com máfia. Porque a máfia é forte porque ela não tem a violência que tem esses crimes de quebrada, desorganizados. Então você começa a ver o PCC chegar nas fronteiras, chegar no mercado produtor de drogas e vender para o resto do mundo em 20 anos. Eles conseguem fazer esse caminho evolutivo a partir desse processo de organização, de regulamentação do crime, né? E você entrevistou muitos deles. Sim, sim. Para a tua pesquisa. Sim, sim. E você tem essa visão do crime em São Paulo, que tem muito a ver com a história de São Paulo, misturado uma espécie de um discurso meio sindical, de que o crime é trabalho. E a gente tem que ganhar dinheiro no crime, tem que ter um certo proceder no crime. Interessante, eles entendem o crime como um trabalho. Um trabalho, você tem que estar do lado certo mesmo numa vida errada. Então Entendi. você tem que respeitar uma ética Você do tem que crime. trabalhar aqui pra gente. Você tem que trabalhar e tem que respeitar as regras do trabalho, senão você vai ser punido. E aí tem os tribunais, os debates, né? E as punições, os prazos de pagamento. Você tem uma série de regras que torna esse crime muito mais profissional e as alianças no crime mais confiáveis. Então essas alianças começam a se expandir. É uma rede horizontal de parceiros que começa a ter acesso a vários lugares do continente e do mundo.
E aí, é um dado do próprio GAECO, do Lincoln Gaquia, há 15 anos atrás, a estimativa de faturamento do PCC era 40 milhões de dólares por ano, que não é muita coisa. Depois que eles conseguiram acessar os mercados internacionais, já está mais de $1 bilhão por ano. Ou Nos últimos seja, multiplicou por 25 em 15 anos. é muito dinheiro. É muito dinheiro que passou a circular. É muito dinheiro que passou a entrar na economia. É muito dinheiro que passou a influenciar a economia e a política. Então você tem um novo patamar e novos desafios. E aí são criminosos com muito dinheiro na mão. E dinheiro significa poder. Exatamente. E Olha onde isso chega. porque antes a gente via o crime como a molecada com touca na cara, com aquele revólver que a gente tinha medo. Hoje é o dono de posto de gasolina, de fintech, que investe em criptomoeda, que tem imóvel na Anália Franco, que anda de Ferrari, e que tem várias conexões. Ele é empreendedor. É um empreendedor e às vezes é religioso, inclusive, contribui para uma igreja, porque valoriza os ganhos financeiros e tenta pacificar alguma coisa dentro dele também. E né? se relacionar socialmente, né? E você tem uma aceitação social. Então, eles, como eles próprios dizem, né, eles crescem nas brechas do sistema, mas eles hackeiam o sistema. Eles não derrubam o sistema. Eles penetram no sistema pelas brechas, eles invadem. Era para ter dinheiro? Entendi, agora eu tenho dinheiro. E agora eu sou o sistema, né? E deixa eu te fazer uma pergunta que é sempre uma dúvida, né, que fica no ar. E você estuda muito essas organizações. Uma vez que uma pessoa entra para o crime organizado, ela pode sair? Pode. Eu acho que tem que esticar o chiclete, como eles dizem, tem que ter bons argumentos. Não adianta simplesmente você ganhar o que você tinha que ganhar, quando está tudo certo, você abandona. Não é simples assim. Mas há portas de saída. Eu conheço pessoas que saíram. É possível sair se convertendo. Então, assim, uma porta aberta e uma janela aberta é a conversão religiosa, e isso é aceito e é legitimado nessa cena, porque todo mundo respeita essa transformação, porque o crime ele é muito sedutor quando o garoto é adolescente. Então, assim, você está lidando com as masculinidades adolescentes que se sentem violentadas na cidade. O crime fala, bate de frente com o sistema, não abaixa a cabeça para o sistema, vamos para o crime. Você pode morrer antes dos 25 anos, mas você morre que nem homem. São os nossos jihadistas, assim, são os nossos homens-bombas, suicidas, que preferem morrer antes dos 25 anos, abaixar a cabeça para o sistema, e o crime lida com essa questão, com essa masculinidade adolescente. Mas conforme ele começa a envelhecer no crime, ele percebe que é uma guerra vazia, que foi uma grande ilusão, porque ele rompeu os laços familiares, com os laços afetivos que realmente importavam, ele com quer mãe. ter família. Ele quer ter família e ele está correndo e matando e morrendo por nada. Porque se ele tiver dinheiro, ele não pode gastar, ele não pode sair da quebrada. Tal. E ele percebe que ele entrou numa imensa de uma roubada e os processos depressivos são recorrentes em quem envelhece no crime. Se pudessem, quando você envelhece, sai. Tem um podcast agora de uns colegas meus que eu conheço, ligados ao Afro-Reggae, algumas ONGs, que chama Sobreviventes. São de pessoas que têm 50 anos tal, e que já cumpriram 20 anos na prisão, essas coisas, e saíram do crime. E agora eles estão falando, molecada, não entra, a gente envelheceu no crime. É uma roubada imensa. E eu acho que é uma forma interessante até de convencer, porque assim, eu vivi isso, me ouça. É muito ruim, parece que é bom, mas é péssimo. Então, a igreja é a única porta de saída. Então, assim, o cara entra nessa depressão, e aí quando eu escrevi A Fé e Fuzil, eu conheci muita gente assim. O cara estava nesse processo depressivo, não vendo saída nenhuma, aí a pessoa fala, olha, se arrepende do que você fez, me arrependo. Aceita Jesus, aceito. E aí ele renasce numa nova identidade
passa a ter um outro tipo de respeito e ele passa a ser visto como uma nova pessoa, renasce novamente, porque o cara de antigamente não era, e ele mesmo não era essencialmente ruim, ele estava sendo influenciado pelo diabo. Então, se você aceita Jesus, você é aceito na sua nova identidade. Então, era uma tecnologia de transformação, de reformatação mental, que eu achava muito interessante. Mas ele tem que cumprir alguns Tem combinados. que cumprir, ele não pode voltar para o crime. E também não pode falar nada, ele tem que ter um É, código de claro, silêncio. sem dúvida, sem dúvida. Tem todo um compromisso que precisa ser respeitado. Ele não vai caguetar, ele não vai atrair ninguém, ele não vai. Ele vai ter que morrer com a informação com ele. Vai ter que morrer com a informação com ele, mas é passado. Eu acho que isso também. O cara não vai querer fazer isso, né, necessariamente. Então a coisa normalmente é tranquila. E Bruno, não sei se isso foi do seu interesse, você conseguiu ter um percentual, um número de pessoas que decidiram abandonar e que conseguiram abandonar o crime organizado? Não, é muito difícil porque são dados informais, né? Não tem registro tal. O PCC até que é uma das facções mais bem acompanhadas e investigadas, porque como eles têm toda uma arrecadação profissional e como antes eles cobravam mensalidades, né, para contribuir com a facção, depois quando eles passaram a ganhar dinheiro com o tráfico de drogas, eles até cortaram, mas quando a pessoa vai se filiar, ela tem que ter 3 padrinhos bancando a entrada dela, que se responsabilizam pelos vacilos, eventuais vacilos dela na facção. Então, tudo isso é muito bem registrado. Então, a gente sabe, mais ou menos, quantos filiados são. Se falava em 11 mil, 40 mil no Brasil, 11 mil em São Paulo, 40 mil no Brasil. São raros os que saem. Tá. São raros os que saem. Normalmente, eles saem expulsos por penalidades de não pagarem o que deviam, atrasarem o pagamento de drogas, mas são raros os que deixam uma facção. Quando a gente fala em hierarquia, existe uma hierarquia ali dentro. Uhum. A pessoa também cresce dentro da organização, Sim. correto? Porque Sim. uns são presos, tem toda uma questão, então Sim. pessoas vão subindo. Sim. Esses que estão presos, eles continuam no comando? Como é que é isso? Eles, mais do que uma hierarquia, são funções, né? Então, é interessante porque não é o nome da pessoa o importante, mas o papel dele na estrutura. Então, você tem os sintonias dos presídios, os disciplinas, os responsáveis pelos advogados, os que têm o papel mais alto na hierarquia, esses sim, que tem uma história na facção, que são o sintonia final geral, que dão as últimas falas, né? Então, é interessante porque o sintonia do presídio, quando ele é morto, é só botar um no lugar dele que a estrutura continua existente. Agora, no caso do Marcola e dos demais, eles estão isolados há muito tempo nos presídios federais. Sim. Mas Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar do Comando Vermelho, mas os sintonias finais do PCC estão todos em presídios federais, isolados, incomunicáveis praticamente. Mas o PCC soube criar novas estruturas para decidir na rua, para não depender dos avais dos presídios federais. Eles vão se adaptando a essa cadeia de comunicação. Agora, o que aconteceu foi um racha nessa sintonia final geral, né, envolvendo Marcola e outros 3 ligados ao PCC, que um jurou o outro de morte, teve um impasse aí, um conflito, que é o quadro atual que ninguém sabe aonde vai dar direito, né? Então você tem, nesse momento, um lado jurando o outro de morte e as pessoas meio esperando para ver o que vai acontecer. Mas a estrutura da droga, da venda de droga, continua funcionando e continua organizada. O crime não cresceu, o homicídio não cresceu em São Paulo. Continua lucrativo. Continua porque é racional e todo mundo está ganhando com isso e faz sentido respeitar as regras. Porque é bom para quem está trabalhando com isso, né? Continua, então... E aí, quando a gente fala da droga, né, tem uma questão que eu queria ouvir a tua opinião. Muito se fala em legalizar ou não legalizar.
E tem um ponto que é um ponto chave aqui. Hoje, a droga não é legalizada. Ela é uma operação ilegal e quem, né, trabalha com ela é o crime organizado, que está, né, na produção, na venda, na distribuição, enfim. Digamos que, num mundo hipotético, isso aqui foi legalizado, né? Então, vende na farmácia lá, a Bayer vai produzir, vende, você vai poder comprar, sei lá o quê. Como é que fica isso? Isso é interessante para o crime organizado? A legalização da droga? Eu entendo que não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Você vê, hoje as drogas, a variedade de drogas é de uma grandeza tão absurda. O próprio fentanil nos Estados Unidos, né? Sim, É uma epidemia que começou por receitas de remédio para dor crônica, que foi ganhando consumidores com dores menos fortes, porque estudos foram apontando que não viciava. Não viciava porque as pessoas que usavam o fentanil eram doentes de câncer e morriam cedo, então não dava nem tempo de tem viciar, dado, né? não tinha nem dado. E aí você teve uma epidemia que os Estados Unidos passou a contabilizar 100 mil mortes por overdose anuais, sendo que o ápice dos homicídios no Brasil foram 65 mil. Então, lá nos Estados Unidos, morre-se 100 mil por ano de overdose de fentanil, de remédio para dor crônica. Então, o drama da droga é imenso, mas é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Como é que a gente reduz, eu acho que essa é uma grande questão, o problema social do tráfico de drogas que tem a ver com violência, com controle territorial armado, e com esse lucro que a cocaína gera e com esses fuzis que são comprados em decorrência do mercado da cocaína. Em vez de ter um governo do crime, ter o Estado mediando e fazendo campanhas para as pessoas consumirem menos drogas e falando sobre Sim. drogas e tratando a questão do consumo excessivo como uma questão de saúde. É, Me por parece sim. Ah, racional, e você assim, né? falou para mim que é um ponto chave, né? Quando a gente fala de um usuário, né, de drogas e, enfim, quando a gente olha aqui mesmo, vamos olhar ali a Cracolândia, e eu já conversei com vários psiquiatras, e eles me falam: "Cara, isso não é um problema", ele se tornou um problema de segurança pública, isso é um Uhum, problema de saúde pública, uhum, né, a droga é um problema da saúde pública que é negligenciado. Essas pessoas, infelizmente, elas desceram num ponto que elas perderam a identidade, e aí uhum, quando, assim, perderam a dignidade também, e a gente está falando desses casos extremos. uhum, Mas, vamos pegar aí o fentanil, a uhum, quantidade de médicos, né, uhum, principalmente anestesistas, que estão viciados e acabam morrendo. uhum, Então nós perdemos aí grandes profissionais, porque é a questão do vício e que uhum, nós estamos falando aqui de uma classe de pessoas que é intelectualizada, que uhum, estudou, que entende inclusive o problema. uhum. Mas nós não temos campanhas, né? Tudo vira um tabu, então não É, fala. Sempre tem aquela coisa, não tem que falar sobre isso, a gente não discute sobre isso, a gente uhum, não conversa, né? Com as famílias não conversam com seus filhos, uhum, não tentam entender. Então, é assim, é sempre numa questão da violência. A uhum, droga está ligada à violência em todos os uhum. sentidos. Sim. E a gente não trata do problema, que é seríssimo. Que é um tabu, a minha impressão, não sei qual é a sua, Carla, mas é uma questão social muito fundamental para a gente conseguir sobreviver, para a gente conseguir tocar o cotidiano na vida, eu, você e todo mundo, você tem que ter um mínimo de ordem, um mínimo de previsibilidade, um mínimo de saber que amanhã você vai sair e não vai tomar um tiro na cabeça, você sabe o que esperar da vida. A vida imprevisível se torna insuportável, né? Então as pessoas querem ordem na vida, um mínimo de ordem na vida. Eu acho que isso é fundamental, estrutural para todo mundo, né? E a droga está ligada com esse tabu da desordem, da imprevisibilidade, da loucura, porque está associado a produzir loucura na gente. As pessoas têm medo da loucura, da irracionalidade, é um dos grandes medos
das pessoas. Então é um tabu muito profundo, as pessoas não conseguem ver, olha, gente, eu não estou dizendo que a droga é ok ou é legal, a gente está pensando também em produzir ordem, e tornando ela ilegal, a desordem está aumentando, a gente está do mesmo lado, só que você não está percebendo que proibir aumenta a desordem, aumenta a guerra, aumenta a grana de quem está ganhando, o lucro multiplica. Então vamos pensar com mais racionalidade, mas é difícil porque é um assunto muito tabu, né? Não, é um assunto muito tabu, é um assunto muito difícil. Uhum. Inclusive, Bruno, porque a gente vai aí, né, enfrentar toda uma resistência religiosa, né? Uhum. Que aí a gente sai do mundo da ciência, Uhum. né? E quando eu digo não só ciência, tem a ciência de dados, né, de informação, inclusive, né, de pesquisa, de história, de jornalismo também. Tem toda a questão da ciência, né, da química, da biologia, mas a gente entra numa questão religiosa, aí vem, e isso fica mais forte do que tudo, e eu acho que a religião ela é super importante, eu não estou querendo de forma nenhuma, né, descredibilizar a religião, eu acho que cada um tem a sua e eu respeito todas as religiões, mas quando a gente coloca a religião acima da ciência, a gente perde. Uhum. Porque e a ciência da economia, sabe? É tudo. A gente para. O que nós estamos fazendo? Uhum. Porque nós não estamos resolvendo o problema Uhum. de forma nenhuma. O que a gente vê, e muito bem, né, descrito por você, é uma organização que se fortaleceu muito, hoje tem muito dinheiro, é muito poderosa, Uhum. e esse poder traz poder político, traz poder de decisões, de tomada de decisões. Então, assim, e é muito preocupante, Uhum. Uhum. não é? Porque eles acabam se fortalecendo muito mais do que a estrutura do Estado. Uhum. É, E eles não precisam trabalhar na legalidade, coisa que o resto, né? Todos nós temos que trabalhar na legalidade. é, Então, assim, ninguém para olhar. é, Sabe, é difícil, não é é, um e não tem solução simples para não, problema tão complexo. É é, um problema uhum. muito complexo, e que precisa, sei lá, de muitos pensadores, sabe, de pessoas que se debrucem sobre isso, porque eu sinto que nós estamos perdendo. Porque quando tem o medo envolvido, né, é sempre difícil tomar uma decisão racional. Mas é engraçado você falando isso, porque a gente começa a investigar ou trabalhar com crime e com segurança pública e tal, é, é muito, claro, vinculado a questões criminais ou investigação policial, né? Você trabalha com Uhum. isso, grandes histórias de crime e tudo mais. Mas em algum momento, para mim, começou a mostrar o aspecto político da segurança pública, o aspecto político dessas forças criminais, como isso estava produzindo poder e como, mais do que uma questão meramente criminal, era uma questão de produção de autoridade, de poder, de ingresso no Estado. Você vê hoje, Carla, eu estava vendo, tem uma pesquisa do Latino Barômetro, que é Eles uma têm poder para bancar campanhas políticas. bancam campanhas políticas. Ela tinha uma pesquisa do Latino Barômetro, que é uma instituição que faz pesquisa na América Latina inteira. E elas perguntam para todo mundo da América Latina qual a influência de gangues, milícias e grupos armados em geral no seu bairro. E perguntam em todos os países da América Latina. Então eu imaginava que México, Colômbia, Paraguai, El Salvador, Venezuela teriam pessoas respondendo afirmativamente, não, mais do que o Brasil. E esses lugares não passam de 40%. E no Brasil é mais de 70%. Nossa, muito alto. Muito alto, é primeiro lugar disparado na América Latina. E a gente vê, são mais de 70 gangues no Brasil, com bases prisionais, controlando bairros e controlando territórios, tiranizando esses bairros. Então eles impõem a lei nesses bairros para que eles ganhem mais dinheiro e fiquem ricos. E matam e fazem todo esse... Então, são tiranos. Numa São. democracia, existem tiranias. E é muito triste tudo isso, né? Quando a gente para entender, sabe, essa imagem, porque aonde é que eles vão tiranizar, né? Uhum. É. Naquele local onde tem
aquela população que é mais carente, que mais precisa, inclusive, do Estado. Exatamente. E que não existe Estado ali, né? Exatamente. É. Eu lembro, teve um caso de uma menina que, enfim, um caso familiar, que é uma criança que a mãe tira do pai, some enfim, a mãe, uma mulher com várias questões, ela tinha perdido a guarda, né, da criança, a guarda estava com o pai, e o que que ela vai fazer? Como ela tinha algumas conexões ali, né, dentro ali de Bangu, numa favela de Bangu, ela se infiltra lá. E aí, o que que aquele pai ouvia da polícia? Não dá pra gente entrar lá, não. Uhum. É. Uhum. A polícia não entra. É. Aí eu No, falei, não, no Rio tem esses. aí a coisa. Então ele tem, assim, era aquele pai tentando negociar, né, com o crime Aham. para poder explicar a situação da menina, da É, filha dele. é. É bizarro, É Bruno. esse tipo de situação, né? E assim, eu tô falando de uma gotinha, um grãozinho de areia, Hum. mas são histórias que se replicam, Sim, sim. entende? E a gente não pode ter isso. Tem um jornalista, o René Silva, que ele é do Complexo do Alemão, ele faz um jornalzinho há muito tempo que chama Voz da Comunidade. E uma vez ouvindo ele, eu achei interessante. Ele falava o seguinte, olha, sim, o Complexo do Alemão tem a questão do tráfico, né, naquela época da discussão das UPPs e das entradas das operações policiais todas tal. E ele falou, beleza, são 200 mil pessoas morando no Complexo do Alemão. Se você me perguntar quantos traficantes existem aqui, 2.000 não, seria um traficante em cada rua. 1.000 também não, eu acho que 200 é exagerado, mas beleza, vamos fechar em 200 que seja. Mas por causa de 200 pessoas, o 0,01% da população, você tem operações de manhã, 6 da manhã, tiroteios, balas e 199.999.800, né? Que é um número ridículo em comparação 199.800 pessoas precisam se submeter a esse terror da guerra de manhã quando está indo para a escola, né? Então é injusto, né? A gente precisa repensar, né? É uma situação de E a fato. grande maioria daquelas pessoas são trabalhadoras, pessoas que trabalham longas horas, né? Pegam longas horas de transporte público para voltar para casa, tem pouco lazer, tem pouco acesso, enfim, a milhares de coisas, né? Então é uma realidade muito triste. Então quando a gente também não olha para isso, é de um egoísmo, né? É muito grande. E, assim, algo precisa ser feito. De novo, eu não sei o quê. Você está anos-luz na nossa frente com o seu estudo, e assim, mas é uma coisa que é muito preocupante. Essa ascensão, é o que você falou. E a gente está falando de crime, e é assim, é muito triste, porque o fim de um criminoso não é bom também, né? Essa coisa de que vou morrer em nome, né, da organização. Gente, isso é isso mesmo? É muito vazio isso também, né? Não é. E sabe o que é mais triste? Eu estava conversando, ontem até tive num lançamento de um livro de um professor, ele é da área de direito penal, e ele fala muito da questão do sistema carcerário, né? E hoje a grande maioria do que nós temos dentro do nosso sistema carcerário está ligado ao tráfico. Então, assim, a gente tem, né, milhares de problemas. Então, quando assim, a gente traz a história de sei lá, um serial estuprador ou de um serial killer, não chega aos pés da outra enormidade de pessoas que hoje está presa pela questão do tráfico de drogas. E a gente tem um problema aí também. Tem, porque você vê, havia 90 mil presos no Brasil em 1992. Passaram-se 32 anos, tem mais de 800 mil presos.
ou seja, um crescimento quase 9, 10 vezes. Sim. Estratosférico. Muito grande, porque melhorou a tecnologia de comunicação das polícias, o aprisionamento em flagrante cresceu, as drogas viraram um problema nacional e um monte de gente começou a ser presa. A gente imaginou que essa era um caminho, né? Esse era um caminho. Se apostou, se investiu em presídios e melhoria da segurança pública. O que começou a acontecer? Ao mesmo tempo, esses presídios superlotados, eles não tinham alimento, porque é muito caro. Então, você constrói presídio, mas você não mantém, porque é caro, com os limites fiscais do Estado. Né? Você trata Você a pessoa com zero de dignidade, você está criando o quê ali? E aí É um bumerangue que volta para a você sociedade. criou a autogestão dos presos. E aí os presos passaram a autogerir os presídios. O PCC surge como um gestor do interior do sistema penitenciário. E aí você começa a viver essa ironia de quanto mais você prende, mais forte ficam os chefes das facções, porque eles controlam o sistema penitenciário. Então você tem um sistema de justiça e de punição que às vezes é um tiro pela culatra. Então você talvez esteja investindo num remédio, ou o Estado, se a gente não para pensar, está investindo num remédio que é o nosso veneno. Porque talvez isso fragiliza. Você vê, são 70 facções, todas com bases prisionais. E o criminoso, ele fala, é a faculdade. Porque se você tem uma carreira no crime, você vai para dentro do presídio, você vai ampliar o seu network, você vai fazer contato, você vai ter uma moral no crime diferente. Foi preso, já conhece a galera, você volta, né? mandando. Então, você gasta muito dinheiro para piorar as pessoas. E então, como é que a gente faz para lidar com isso? Muita gente, esse é o discurso fácil, fala, vamos dobrar a dose. Se não está funcionando, vamos dobrar a dose, vamos prender mais gente, e não percebe que é necessário pensar em alternativas, em terapias alternativas, vamos dizer assim. A gente precisa pensar em soluções, porque o encarceramento nos mostra, né, inclusive cientificamente, que não está resolvendo esse problema. O que temos que fazer para resolver este problema? E é o que você falou, você coloca a pessoa lá dentro, ela sai PhD, ela sai mais forte, e uma certeza que nós temos, porque, de novo, não adianta falar, os Estados Unidos é um outro país, com outras leis, lá, possivelmente, algumas dessas pessoas vão pegar, né, prisão perpétua, não vão sair nunca mais, porque a lei lá é descrita dessa forma, que a gente tem uma cláusula pétrea na nossa Constituição que a gente não tem nem pena de morte nem prisão perpétua. Então, todas essas pessoas vão sair. A questão é como que elas vão sair, de que forma que elas vão sair. Elas saem muito pioradas. A gente devolve, se já entrou algo ruim, a gente devolve algo muito pior. O problema é maior. E, assim, de novo, colocamos a sujeira para debaixo do pano. Vamos fingir que a gente não está vendo nada, só que é uma bomba relógio. Porque não estamos fazendo absolutamente nada para resolver o problema. Né? Assim, qual é a solução? Também não sei. Mas é uma coisa que você vê muito no seu trabalho. A incidência é altíssima também, né? Também mas você tem, ao mesmo tempo, 2 polícias. Sim. E você aposta muito, a gente sabe, assim, a gente vê como as polícias militares, elas são mais bem estruturadas, né? São mais bem organizadas. E o trabalho de polícia do dia a dia cotidiano é o trabalho territorial e ostensivo, que é um trabalho importante, mas chega um determinado momento que é só prisão em flagrante de pessoas pouco importantes. E a gente sabe muito pouco sobre a indústria do crime, que é o trabalho investigativo, é o trabalho de inteligência, onde lava dinheiro, as criptomoedas, as contas fantasmas, toda essa tecnologia financeira que agora está transformando o crime. Que é onde você quebra a perna deles, né? Que é onde você, em tese, quebraria a perna dele e aí fragilizaria a força econômica desses grupos que contratam, muitas vezes, a molecada que é a mão de obra barata e que aí enche as prisões e que viram massa de manobra do crime organizado. Mas as pessoas, isso é muito forte no Brasil, elas têm essa crença, esse senso comum, porque lida com o medo, de que a guerra, ou a violência, ou o extermínio é um remédio, é um pronto-socorro barato. Assim, o problema vai desaparecer, ou a pessoa vai ficar num universo paralelo
E acabou o problema, né? É muito forte, né, esse senso comum e esse alívio, né? Foi preso. Foi preso. E aí a gente não lida racionalmente, mais uma vez, né, com a questão, pensando no funcionamento da indústria, nesse mercado de trabalho cada vez maior, e os caras estão agindo racionalmente, estão ganhando mais dinheiro, estão sabendo investir, estão entrando na economia, estão financiando a política. Estão entrando na política também. Estão entrando na política, a gente com os velhos e métodos... Estão mandando em vários setores. Em vários setores, E assim, e não adianta, fica todo mundo com aquela coisa, não fala porque eu não quero ouvir, né? Tipo assim, como se desse, né, mau agouro, né, Bruno? O problema existe e a gente precisa falar muito sobre ele. E que bom que a gente tem pessoas como você, que se debruçou, está estudando, né? E a gente precisa de mais, né, estudiosos para entender de fato o que está acontecendo e informar a população do que está acontecendo. Porque uma população bem informada, ela é muito poderosa. Inclusive para, repensar, né, refazer, né, algumas ideias dentro ali da tua cabeça, na cabeça dela, em relação a muitos assuntos. Nada ligado à organização criminosa é simples. Eu nunca consegui achar que fosse simples. São soluções muito complexas e eu acho que a tendência é que elas fiquem ainda mais complexas e mais difíceis para a gente conseguir ver ali luz no fundo do túnel e achar que a polícia vai resolver esse problema. Não é sozinha, né? Não, ela está lá no trabalho dela e tudo, mas ela precisa de muito mais, ela precisa de investimento, vai além. Ela precisa de capacitação, é o que você falou, precisa de profissionais que entendam toda essa questão econômica e financeira. E não é um policial que vai fazer isso. Não é. A gente precisa trazer essas pessoas para poder entender o que de fato, onde é que está entrando esse dinheiro, como é que está saindo, né? Como é que... E a famosa follow the money, aqui, esse dinheiro está bloqueado. Exatamente. E a gente tem aí vergonhas, né, que são bizarras, né, como o André do Rap, né? E as tecnologias mudam muito rápido também. E os contatos, você imagina agora o PCC fazendo contato com a máfia italiana, com a máfia dos Balcãs, entrando em contato com a criptomoeda, com a lavagem de dinheiro por uma série de mecanismos como venda de jogadores, que a gente viu agora, né? Está surgindo, já tinha os ônibus. Então a coisa vai ganhando outras informações, eles vão tendo acesso a outras informações, vão aprendendo um monte de coisa e vão acessando o sistema financeiro internacional com mais facilidade e todas essas tecnologias. É muito perigoso. Vai acontecendo. Bruno, eu quero que você volte mais vezes. Você volta? Claro, com certeza. Mas a gente agora tem um momento filosófico aqui. São algumas perguntas aqui, vou deixar aqui para você escolher uma. Gente, aqui. E aí, tem 5 aqui. E aí vou deixar você escolher. Eu achei que eu podia ler para escolher. Não, tem que uma que você vai pegar ao acaso. Vamos ver o que vou pegar do meio. Vamos ver o que o Bruno... Eu leio? Sim. Olha. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Enfim, questão interessante. Eu acho que uma sociedade sem crime não, mas a gente já viu algumas sociedades caminharem num processo civilizatório e serem muito menos violentas do que era. A própria sociedade nos dias de hoje, por incrível que pareça, é muito menos violenta do que já foi no passado, né? Pensar 2.000, 3.000 anos atrás, ou mesmo 500 anos atrás, pensar na Europa na Idade Média, as punições e tudo mais, que é um absurdo, e as guerras e conflitos entre territórios. Você tem um processo civilizatório que aconteceu, mas o problema continua, é sempre um desafio, né? Porque a violência, inclusive, está dentro de nós. É muito masculina, né? Aliás, 99% da violência, dos homicídios no mundo inteiro é praticado por homens, né? É outra questão interessante. E quem quiser falar com você, Bruno, como é que eles fazem? Eu não sou muito popular assim, mas eu tenho um Instagram. Não é muito popular. É um Instagram, você vê, eu não lembro nem o meu endereço no Instagram.
Mas a gente vai estar colocando aqui, Tá. viu? A gente vai. Então, Ai, ele não está que lembrando, vacilo. não Você está vê- fazendo a você vê- publicidade. Ele é bem jornalista mesmo, né? Na faculdade ele falou, não, vou ficar com jornalismo, vou abrir mão da publicidade. É, né? e o analógico também, a idade entrega, né? Manso.b, arroba manso.b. Isso. Obrigado. Manso.b. Bruno, eu adorei te conhecer de Eu verdade. também, Assim, eu uma também. honra. Pra mim Parabéns também. pelo seu trabalho. Não pare. Igualmente. Não pare de Igualmente. verdade. E o Bruno vai fazer coisas aqui com a gente. Gente, hoje nós falamos aqui com o Bruno Manso, esse grande jornalista. Acompanhem ele, leiam as coisas que ele escreve, tem o podcast também. Uhum. E a gente espera vocês na próxima semana para mais um Pode e Ser.